O que é um divisor e o que é um múltiplo? Mas não é a mesma coisa? Não, são coisas extremamente diferentes, divisor e múltiplo, tá? Então, Jefferson, o que de fato é um divisor, o que de fato é um múltiplo, tá? Seguinte, quem são os divisores, por exemplo, do 9, o número 9? Então, quem são os divisores de 9 e quem são os múltiplos de 9? Vamos lá, vamos para os conceitos aqui de divisores. Então, divisores são aqueles números que a gente consegue dividir e o resultado vai ser um número natural, certo? Então, como assim, Jefferson? Por exemplo, o 9. Dá para dividir o 9 por 1, não é isso? Dá para dividir o 9 por 1. Se eu dividir 9 por 1, dá exatamente 9, dá um número natural. Deu para entender? Se eu dividir o 9 por 2, aí você fala, bom, se eu dividir o 9 por 2, vai dar 4,5, 4,5. Bom, então já não deu um número natural. Deu para entender o que é um divisor? Então tem o que... É aquilo que a gente chama na escola de divisão exata. Mais ou menos isso aí que os professores falam, tá? Então, por exemplo, por 2 eu já sei que não dá, mas por 3 dá para dividir o meu número 9, certinho? Bom, então ele divide por 1, por 3. Bom, se eu dividir 9 dividido por 3 vai dar 3. E por 4 acho que não dá, 5, 6, 7, 8. Opa, então acho que só por 9. Então esse aqui é o conjunto dos divisores de 9, certinho? 1, 3 e 9, beleza? Fechou? Bom, agora vamos aos divisores, aliás, os múltiplos de 9. E quem de fato, Jefferson, são os múltiplos de 9, tá? O múltiplo, você vai fazer o seguinte, você vai usar, essa é uma estratégia que eu usei para poder diferenciar, tá? E eu acho que isso vai te ajudar bastante. Sabe o Tzinho da palavra múltiplo, tá? Destaca ele. Pronto, destaquei o T, tá? E o que está acontecendo aqui? Porque você vai olhar para esse T da palavra múltiplo e você vai lembrar de tabuada, T de tabuada. Então, quem são os múltiplos de 9? Você vai pegar a tabuada do 9. Então, você vai ter 9, 18, 27 e aí segue, certinho? Então, quem são os múltiplos de um determinado número? Lembra da tabuada, você multiplica o meu número por qualquer valor, por qualquer número natural e você vai ter os múltiplos dele. Por exemplo, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. Jefferson, beleza. Digamos que a questão ela quer saber quantos divisores tem o número 9. A gente demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu achar que são 3 divisores. E se eu pedisse os divisores do número 60? Quem é o conjunto dos divisores do número 60? E se a questão ela não pedisse quem são, mas quantos são? Por exemplo, aqui o 9 eu tenho 3 divisores. E o 60, quantos eu tenho? Existe uma estratégia para isso. E a estratégia é pela fatoração. Então vamos lá, vamos fatorar aqui o número 9. Então vou pegar aqui o 9, vamos fatorar ele aqui, vamos relembrar como é que faz isso aqui. Vai pegar o menor divisor primo, então seria aqui o 3. 9 por 3 dá 3. Agora, o 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, fatorei aqui o meu valor. Isso aqui, ó, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o expoente dele, certo? Então, você vai pegar o expoente desse meu valor aqui e vai somar mais 1, certo? Então, você não quer saber a base, você quer saber o expoente. Então, ó, se eu pegar o expoente mais 1, sempre mais 1, sempre mais 1. Então, 2 mais 1 dá exatamente 3. Então, aqui eu sei que ele tem 3 divisores. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, o 9, ele tem exatos 3 divisores. Jefferson, mas aqui eu não sei quem são os divisores. Pois bem, mas às vezes as questões elas vão pedir quantos são os divisores e não quem são os divisores. Então, se ele quer saber quantos, você usa dessa estratégia aqui. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Divisores de 60. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o 60. Vamos fatorar esse valor aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, 60. Dá para dividir por 2, porque é um número par, que dá exatamente 30. Dá para dividir por 2 de novo, que é um número par, que dá exatamente 15. 15 não dá mais por 2, não vai dar um número natural. Então, dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o 5 é um número primo, então só divide por ele mesmo. Então, tem que ser por 5 agora. Lembrando que eu estou pegando números primos, tá? Quem são números primos? Números primos são aqueles números que só dividem por 1 ou por ele mesmo, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. Certinho, pessoal? Você fala, tá, Jefferson, e agora só tinha um número para eu poder analisar.
Agora você tem 3 números para poder analisar. Pois bem, a gente precisa saber quem são os expoentes deles. Esse aqui, o 2, tá claro quem é o expoente. Então o que a gente faz? A gente soma mais 1, beleza? Mas quem é o expoente do 3, Jefferson? Que não aparece ninguém. Pessoal, sempre que não aparecer ninguém, o expoente é exatamente 1, certinho? Então, aqui é 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1, beleza? Soma mais 1 nos dois aqui, ó. Fechou? Então, ó, seguinte, aqui, ó, aqui eu vou ter 2 mais 1, que dá exatamente 3, 1 mais 1, que dá exatamente 2, e 1 mais 1, que dá exatamente 2. Lembrando, sempre acrescento 1. Bom, o que é que eu vou fazer? Aqui eu não tenho multiplicações, então você multiplica. Tudo isso aqui vai dar igual. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Logo, você tem 12 divisores do número 60. Se você for tirar a prova, como a gente fez aqui com 9, você vai achar exatos 12 divisores para o número 60. Bom, então é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas? Deixa aí nos comentários, tá ok?